Em primeiro lugar, quero agradecer aí a participação de todos que estão nos ouvindo, participando desse webinar. É um prazer ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre o nosso Código de Ofertas Públicas. Meu nome é Patrícia Herculano, eu respondo pela representação institucional da Anbima. Aqui do meu lado, Érica Lacreta, que responde pela parte de ofertas na representação. Priscila Sorrentino, que responde pela mesma área na supervisão. E Guilherme Benanderê, que responde, é hoje o superintendente da área de supervisão. Bom, nossa ideia é contar um pouquinho para vocês aqui o objetivo pelo qual nos trouxe e que nos fez fazer esse processo de revisão. Só um minutinho, por favor. Pode passar para mim, Érica. E um pouco da história também desse código, né? Esse é o código mais antigo da associação, então eu vou contar um pouquinho a história dele, vamos falar das últimas alterações. Guilherme e Priscila vão trazer um pouquinho das formas de atuação da supervisão. E, na sequência, Érica e Priscila farão uma apresentação mais técnica, detalhando as alterações do código para vocês e trazendo alguns outros assuntos de interesse. Em relação ao histórico, né, então, como eu disse, é o código mais antigo da associação, ele já completou 20 anos. Então, a sua primeira edição se deu em 1998, e temos aí um histórico de alterações e, sobretudo, atualizações em decorrência do movimento de desenvolvimento do mercado ao longo dos anos, que culminam agora em 2017 com a edição do novo código. Pode passar, por favor. Fizemos, né, nessa nova edição, vocês vão perceber que a gente fez aí um pequeno ajuste no nome do código, né, no material grifado, tá, exatamente as palavras que acrescentamos, estruturação e coordenação. Não que tenhamos mudado o escopo, o direcionamento do código, mas exatamente para deixar mais claro em seu nome o seu objeto. Ficou um pouquinho grande e a gente costuma chamar apenas de Código de Ofertas Públicas. Em relação às alterações mais recentes, né, assim, de forma bastante resumida, e como eu disse, Érica e Priscila detalharão mais, a gente nessa edição incluiu as debêntures 476, promovemos uma ampliação do escopo de atuação do agente fiduciário, com a inclusão de regras para o agente de notas. Criamos um anexo próprio para a securitização, incluindo o CRA, e regras específicas tanto para CRI quanto para CRA. Em relação ao processo, né, o que a gente teve? Aqui só um pouquinho mesmo para vocês visualizarem e entenderem como é que a gente discute um código dentro da representação. Né? Em geral, a gente monta grupos de trabalho, nesse caso a gente montou 2 grupos, um para olhar toda essa parte de debêntures 476 e um outro para CRI e CRA, e na parte de agentes fiduciários trabalhamos dentro do próprio subcomitê hoje, que já era destinado a essa matéria. Todas as proposições desses grupos foram submetidos à aprovação do Comitê de Finanças Corporativas e depois a nossa diretoria. Né? Após a aprovação na nossa diretoria, abrimos uma audiência pública que durou 60 dias. E aí culminou no processo já de divulgação do novo código e que a gente vem hoje aqui explicar um pouco mais em detalhes para vocês. Bom, dito isso, passo a palavra aqui para o Guilherme, que vai falar, falar melhor das formas de atuação da supervisão. Muito obrigada. Bom, obrigado, Paty. Bom dia, pessoal. Como a Patrícia comentou, sou Guilherme Benaderet, sou responsável pela área de supervisão aqui de mercados da Anbima. Eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à nossa atuação de uma forma geral e especificamente da parte do código de ofertas. Lembrando que a gente, ao final da apresentação, vai disponibilizar um formulário para vocês preencherem, né, uma pesquisa de avaliação. Acho que é muito importante a participação de vocês para ajudar aqui nos próximos eventos, cada vez mais atento às necessidades de vocês e à demanda do mercado. Bom, falando um pouquinho do trabalho da supervisão, a gente tem de forma geral, né, isso similar para qualquer um dos códigos da associação, o tipo de supervisão, que são 5 tipos. Né? O primeiro deles é a questão da supervisão rotineira.
onde a gente monitora continuamente por meio de instrumentos como análise de documentos, filtros estatísticos, análise de banco de dados. Quer dizer, é todo um trabalho que aqui dentro do escritório nós fazemos e verificamos com base na documentação que nós recebemos e nos dados que nós temos e fazemos os questionamentos, as previsões necessárias. Além disso, a gente tem a supervisão periódica. Aqui é uma supervisão onde nós... é a antiga supervisão in loco, né? Então a gente mudou ela para periódica. Por quê? Porque a gente instituiu questionários, onde esses questionários a gente envia previamente para as instituições, dividido por código ou por atividade, as instituições elas respondem todos os pedidos ou as informações que nós precisaríamos, mandam evidências e, se necessário, a gente faz a supervisão in loco também, né? Então, eventuais assuntos específicos ou questões que a gente não consiga evidenciar ou analisar com base nas respostas da instituição, a gente vai in loco verificar. Temos a supervisão temática, aqui é baseado em temas considerados relevantes, né, no momento da realização. Então, assim, claro que isso oscila e varia bastante. Então, isso aqui a gente acaba tendo uma orientação por parte da comissão de acompanhamento, no caso que a gente está falando da comissão de ofertas, ou por estudos da própria equipe de supervisão. Então, a gente verifica temas que sejam relevantes para aquele código, faz um trabalho, faz questionamentos para as instituições, ou faz uma validação ou verificação com base nas informações que a gente já tem e faz um trabalho que a gente chama de supervisão temática. O quarto tipo é a supervisão episódica. Aqui é motivada por acompanhamento de notícias envolvendo instituições participantes ou temas que nós entendemos que sejam relevantes, né, que são vinculados aos nossos códigos. Então, por exemplo, saiu uma notícia no jornal, então a gente verifica quem era a instituição envolvida, qual era o produto e faz uma verificação e, eventualmente, algum questionamento para a instituição, sempre reportando para a comissão de acompanhamento. E, por fim, nós temos a possibilidade da supervisão por denúncia. Aqui a gente tem uma característica bem própria, que é bem particular da associação, que só pode ser feita denúncia por instituições participantes. Então, se nós recebemos denúncias de outras instituições ou pessoas físicas que a gente não aceita, né? Então a supervisão ela verifica, né, com base na denúncia feita por alguma instituição participante, descumprimentos apontados por ela. Então a instituição ela aponta qual era o eventual descumprimento, a supervisão faz uma verificação e eventualmente atua. Como é que a gente atua? A gente tem 5 possibilidades, né, de forma ampla. O primeiro deles são os pedidos de esclarecimento. Então a gente tem toda uma verificação da Anbima, pedido de esclarecimento para a instituição. Num segundo nível, teriam as cartas de orientação. Então, quando a gente detecta que alguma questão pontual, uma questão menor, ou no próprio processo educativo da supervisão, a gente acaba mandando essas cartas de orientação para as instituições. E, se necessário também, a gente tem a possibilidade de aplicar multas, né? Então, tem multas objetivas definidas no código que a supervisão atua. Quando a gente identifica algum procedimento, alguma atuação que possa, né, que tenha alguma evidência de algo mais gravoso, a gente pode instaurar um PAI, que é um procedimento para apuração de irregularidade. Então, a partir daquele momento, a instituição ela é notificada de que a gente está atuando dessa forma. Tudo que a instituição enviar para a Anbima é incluído dentro desse PAI e isso eventualmente pode virar um processo. Como é que isso vira um processo? Por decisão do conselho. Então tem a supervisão que analisa, passa por uma validação técnica da comissão e o conselho pode eventualmente instaurar ou transformar esse PAI em processo. Aqui é, grosso modo, essa forma que nós atuamos para qualquer um dos códigos, inclusive para o código de ofertas, tá? E aqui uma outra questão que eu acho que eu também queria tratar um pouquinho com vocês, que na parte de supervisão especificamente para ofertas, dado o aumento do escopo do código, né, quando a gente está falando e o volume das operações 476, né, das ofertas 476 e da própria questão do agente fiduciário, nós validamos com a nossa comissão de acompanhamento uma supervisão, uma metodologia, de supervisão baseada em risco para essas ofertas, né, para esse trabalho da supervisão, porque vocês devem estar muito acostumados com o trabalho de 100% do material que nós recebemos, de forma ativa, a supervisão olhava. Agora, nessa seção da 476, nós queremos uma supervisão baseada em risco, inclusive para as ofertas, para que a gente consiga dar vazão para o que de maior risco for considerado pela supervisão, juntamente com a comissão. Tá? Então, aqui é uma novidade que a gente já tem aplicado aí nos últimos casos, orientado pela comissão de acompanhamento. Falando um pouquinho da forma dos organismos de supervisão, já antecipei um pouquinho aqui, mas a gente queria trazer um pouco da diferença que ocorreu. Então, a supervisão hoje da Anbima, ela é uma equipe interna composta exclusivamente, então é o staff Anbima, né? Então por funcionários Anbima dedicados às atividades de supervisão.
Hoje a gente conta no grupo de supervisão com aproximadamente 42 pessoas, sendo que vinculados à questão do código de ofertas, nós temos 10 pessoas, divididas entre parte técnica e parte operacional. O que apareceu de novidade aqui com esse novo código de junho, né? A comissão de ofertas ela era composta por 10 membros. A gente ampliou a possibilidade de ser de 10 a 12, até porque, como houve a inclusão de novos produtos ou novas formas de ofertas, né, novos tipos de oferta, a gente entende que era importante trazer membros com esse expertise específico dessas novidades. Então, a gente hoje conta com 12 membros. Apesar desse range de 10 a 12, hoje a comissão é composta por 12 membros. E o conselho é a mesma coisa. Anteriormente, ele é composto por 12 membros fixo, né? Então, a gente tinha ali um número decidido no código de 12 membros. Hoje, ele tem um range de 18 a 22. Atualmente, nós contamos com 19. E o que é importante relembrar, e isso vale para qualquer um dos códigos, não só para o de ofertas, a maioria dos membros que participam do conselho são indicados por outras entidades, por outras associações, então quer dizer, é uma maioria independente. Para quê? Para trazer cada vez mais a legitimidade do processo sancionador da Anbima. Então, eventualmente, se isso vira um processo e vai para um julgamento, a gente deixa isso muito claro que não é a Anbima analisando ou julgando o caso. A Anbima participa do processo da decisão sancionadora, mas outras entidades, outras associações, aqui a gente pode destacar a ABRAP, a MEC, a BVCAP, a própria Bolsa, a BSM, então quer dizer, tem uma série de entidades que participam dos nossos conselhos em todos os códigos, tá? Não só no de ofertas. Falando um pouquinho aqui também do nosso convênio, né, que a gente tem com a CVM, então é um convênio antigo, né, então esse convênio tem mais de 10 anos, ele foi celebrado em 2018, é um convênio para uma análise prévia de pedidos de registro de ofertas públicas, lembrando que aqui exclusivamente é para ofertas 400, até porque é o que faz sentido, né, a 476, esse fast track não teria tanto justificativa para isso, dado o próprio prazo da 476, né? Então isso é um registro automático. Isso a gente identifica como uma agilidade para o processo, é uma opção das instituições para agilizar as ofertas previstas no convênio. O que está hoje previsto no convênio? Ações e certificados de depósito de ações, exceto a IPO. Então, a IPO não participa, mas as demais ações, né, follow-on e tal, vocês acabam tendo a possibilidade de entrar pelo convênio. Debêntures e notas promissórias. Os certificados de recebíveis imobiliários, né, os CRIs, mas com lastros definidos pela CVM. Então, quer dizer, já houve uma evolução, mas nem todos os lastros são passíveis de convênio. E, por fim, as cotas de fundo imobiliário, FDIC e FIP. São os últimos itens, ou os últimos produtos que nós colocamos dentro do convênio. O FI veio primeiro, depois veio o FDIC e FIP. O que é importante? Apesar da possibilidade, esse é um produto que hoje não é muito utilizado por vocês, né? Então, foi um pedido do mercado para que incluísse a possibilidade das cotas de fundos estruturados, porém a gente verifica que muitas operações que eram passíveis de convênio não entraram no convênio. Então, até no slide seguinte eu vou trazer isso um pouquinho para vocês, mas até aqui eu deixo em aberto um pedido para que vocês possam mandar para a gente sugestões ou críticas em relação ao convênio, do porquê que a gente não consegue aumentar o uso, né, do convênio na parte de fundos estruturados. Então aqui vocês têm a possibilidade de mandar agora pelo próprio webinar ou mesmo depois de estar em contato aqui com a área de supervisão, comigo, com a Priscila e com a equipe, porque assim, a gente gostaria de entender. A gente fez toda uma revisão dos valores, então quer dizer, diminuiu os valores para que fossem pagos para o convênio nessa questão dos fundos estruturados e mesmo assim a gente não teve um aumento, né? Então tivemos várias operações que acabaram não entrando pelo convênio, e isso tudo é reportado periodicamente para a CVM, e a gente tem até hoje uma meta estipulada no convênio de um percentual mínimo de ofertas que são passíveis de convênio que entrem pelo convênio. Então, acho que é muito importante isso, porque senão acaba sendo que vai precisar ser revisto, né, esse tipo de produto dentro do convênio, porque se não for um produto utilizado por vocês, né? Então a gente entendia que o mercado queria, buscou isso junto à CVM, ela autorizou, mas de fato vocês agora nesse slide seguinte, vocês verificam, a gente fez aqui um agrupamento das ofertas analisadas de 2015 a 2019, aqui debêntures, 27 operações, então quer dizer, quase que 100% das operações de debêntures que eram passíveis de convênio entraram pelo convênio, CRI também teve um aumento legal, então a gente teve 9 operações nesses últimos 4, 5 anos que entraram pelo convênio. O fundo imobiliário, apesar do número de
5, você verifica que poderia potencialmente um número muito maior. E não tivemos nenhum FDIC e nenhum FIP. Então, de novo, eu trago aqui para vocês, aceitamos e gostaríamos de escutar sugestões para que a gente conseguisse ampliar esse número e também incluísse, né, FDIC e FIP. Né? Então, são 5 operações somente de fundo imobiliário. E aí também tivemos uma operação de letra financeira e uma de ações, no caso aqui uma operação de follow-on. Tá? Chegando aqui nos meus 2 últimos slides, antes de passar a bola para a Priscila e para a Érica, a gente tem, na verdade, que é uma novidade que eu queria já antecipar aqui para vocês. Até o final de agosto, a gente deve lançar um sistema para protocolo digital de documentos de ofertas públicas, isso tanto para as operações da autorregulação, tanto para as operações de convênio. Lembrando que uma operação de convênio tem toda uma análise, né, como se fosse a CVM, né, então faz uma análise regulatória e uma análise também da autorregulação. Então você acaba, quando você entra pelo convênio, você atende as duas pontas, tanto a regulatória como a autorregulatória. Esse sistema ele vai permitir que vocês consigam colocar tudo eletronicamente aqui na Ambima. Né? Então a gente não vai estar vinculado diretamente ao SSM, a gente até pretende colocar algum link, né, caso você está utilizando o sistema de supervisão de mercados da Ambima, você consiga acessar esse protocolo eletrônico, mas de fato vai ser um sistema à parte, onde vocês vão poder depositar eletronicamente todas as informações, todos os documentos da oferta. E lembrando que ele atende, inclusive, a questão da análise reservada, né, o filing confidencial, no âmbito da CVM 818. Então, aqui vai ser já um ganho para o mercado, atendendo a pedidos de vocês, um pedido antigo que a gente agora está conseguindo materializar, e a partir de agosto a gente vai lançar esse sisteminha. Tá? Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição para esclarecer para vocês também em relação a esse novo sisteminha que a gente está lançando. E por fim, aqui na minha parte, eu queria também trazer para vocês, que alguns já devem ter recebido isso, no início agora do mês de agosto, nós começamos, né, um recadastramento das instituições. O que basicamente é isso? Né? Dado que o código ele ampliou, né, a questão das atividades previstas ali, você tem a securitizadora, tem o agente fiduciário, tem o estruturador, coordenador da operação. Então, quer dizer, você tem uma série de instituições ou tipos de instituições que passam a fazer parte desse novo código. Então, a gente está fazendo esse recadastramento até para alertar as instituições, olha, você atua nessa parte, então você está dentro do código de ofertas. Né? Então, a gente está com esse recadastramento via SSM, as instituições receberam pedidos para se recadastrarem ou informarem quais são as atividades que vocês praticam em relação ao código de ofertas. Então, a partir daí, a gente vai conseguir enxergar quais as instituições atuam em determinadas atividades previstas pelo código. Isso vai estar público, vai estar no site também. Hoje, o site acaba não tendo essa diferenciação na parte de ofertas. Então, uma vez associado, você acaba estando no código de ofertas, mas aqui a gente está formalizando isso através desse recadastramento. Tá? E aqui, a gente também coloca como previsão, né, uma estimativa para que isso ocorra até o final desse mês. Como começou no início de agosto, talvez isso aqui possa estourar um pouquinho esse prazo de agosto, que a gente depende muito do retorno de vocês, mas nós gostaríamos muito que isso ao longo do mês de agosto ocorresse e que a gente tivesse esse recadastramento ainda nesse mês. Bom, pessoal, queria agradecer bastante, acho que é muito importante trocar essas informações com vocês através de webinar, workshops. Queria agradecer também a organização aqui da Priscila e da Érica em relação a esse evento. Eu vou passar a bola agora para as duas para que elas tragam as regras mais específicas desse novo código, tá? O do código revisto, e depois, vocês trazendo as perguntas, a gente passa aqui para um período de perguntas e respostas. Muito obrigado e bom dia. Bem, então, obrigada, Guilherme, assim, dando continuidade um pouco desse nosso workshop aqui. Eu vou comentar com vocês aqui um pouco sobre as principais mudanças que aconteceram no código, para que a gente possa debater um pouco e esclarecer as dúvidas que possam surgir. Falando em participantes, acho que pegando o gancho aí que o Guilherme falou, é bom a gente retomar um pouco o que seriam os participantes que estão envolvidos dentro desse Código de Ofertas Públicas. A gente está falando de estruturadores e coordenadores de ofertas públicas e também todos os agentes fiduciários e de notas. Cabe destacar aqui que quando a gente fala de coordenadores de ofertas públicas, instituições participantes, a gente está falando também das securitizadoras no âmbito de uma oferta pública. Como agora já foi permitida a própria securitizadora fazer
fazer a própria estruturação e a coordenação de uma oferta até 100 milhões. Então, as securitizadoras que, por sua vez, venham a fazer, a estruturar e coordenar e distribuir essas ofertas públicas, elas também estão inseridas dentro desse Código de Ofertas Públicas. Para que tipo de oferta, né? Qual é o escopo desse código? O escopo desse código são basicamente ofertas públicas 400 de valor imobiliário, aí tem as exceções, né, que são todas cotas de fundos que não estão incluídas nesse código, que tem o código específico, com CEPACs e COI também estão afastados desse Código de Ofertas Públicas. Com relação às ofertas restritas, a gente está aqui, a gente iniciou com ações, né, em 2016, agora a gente está incluindo debêntures 476, então quando a gente for falar de debêntures, quando a gente vai falar em ofertas restritas, a gente está se atendo basicamente a ações e debêntures. E ofertas restritas para a CRI, vale destacar que ela está, assim, no âmbito do código, apenas a título de informação de base de dados. Então, esse seria o nosso escopo do código. Agora, fazer um outro apontamento aqui na questão da distribuição, porque o código é de estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas, a gente está falando de distribuição no âmbito de uma oferta. A gente não está comentando aqui dentro do código regras para distribuição para os investidores finais. Quando se tratar de investidor final, existe um código de distribuição da Ambima que traz as regras específicas para esse tipo de atividade. Tá? Então, se a gente... Só para fazer uma revisão aqui do que está hoje incluído dentro desse Código de Ofertas Públicas. Falando da estrutura geral do código, o código, na verdade, ele não sofreu grandes alterações, ele foi rearranjado no passado, hoje ele está mais estruturado, focado basicamente em anexo renda fixa, renda variável e prestação de serviços de agentes fiduciários e de notas. Dentro do código também foi feito um índice, né, um glossário de todas as menções que são feitas dentro do código. E o código tem regras gerais. Toda regra de princípio de conduta e gerais para atividade de estruturação e coordenação, também isso está no âmbito do código em geral. E depois ele traz regras específicas. Então, quando a gente fala anexo de renda fixa, ele vai falar de todas as informações, de todos os documentos que tem que contemplar as ofertas de renda fixa. E aqui a gente destaca também regras específicas para a securitização. Como a Patrícia já falou, a gente vai trazer regras específicas aqui para ofertas de CRI e de CRA. Na parte de renda variável, que também não sofreu alteração recentemente, ela também tem uma estrutura própria, tanto de regras específicas de documentação e de informações para a oferta, condutas específicas no âmbito da oferta de renda variável, e para a OPA também tem regras específicas. Na questão do agente fiduciário, aí ele também tem regras específicas ali para essa prestação de serviço, e a gente incluiu aqui também, quando fala de agente fiduciário, a gente incluiu o agente de notas. E para isso também, a gente tem alguns pilares aqui dentro desse capítulo, desse anexo, onde tem desde as regras mínimas, as regras específicas da atividade, regra de controles internos do agente fiduciário e também há regras para divulgação, transparência e divulgação de informações, seja para o mercado, seja para a Ambima. E vale destacar também que a gente tem um documento apartado ao código, que é um documento de regras e procedimentos. Esse documento ele detalha os documentos adicionais ao código, que sejam eles o memorando de ações, que já está vigente, o sumário de debêntures, que a gente vai comentar um pouco, a diretriz da base de dados e a lâmina de nota promissória. Priscila, se você, por favor, se quiser acrescentar alguma coisa. Então, falando a primeira inclusão, né, a primeira novidade que a gente trouxe aqui para o código foi a inclusão das debêntures 476. Então, a gente já tinha tido uma experiência de trazer a oferta 476 de ações no código, isso veio junto com a norma, né? O mercado entendeu que isso seria importante, a gente ter uma padronização e uma melhor segurança nesse tipo de ofertas públicas. Eu acho que isso amadureceu e agora, em 2018, o mercado trabalhou para que as ofertas públicas de debênture, a gente está chamando de debêntures simples e não conversíveis, também fizessem parte do código. Isso para dar mais segurança a essas operações, para que a gente tivesse um padrão mais elevado de informações. Então, hoje,
saindo um pouco do processo de 400, a gente traz a 476 nas debêntures, até para a gente ter uma maior clareza dessas operações, para que hoje, na verdade, se a gente for olhar, hoje o mercado é basicamente... todos os debêntures são basicamente ofertadas via 476. Né? Então, se a gente trabalhar só nas operações 400, a gente estaria muito distante na autorregulação da grande maioria do mercado. Então, hoje a gente pode olhar, se a gente comparar até julho de 2018 e 2019, quer dizer, mais de 95% das emissões de debêntures, elas foram ofertadas via 476. Isso é uma tendência, né? Desde 2009, a 476 vem crescendo e vem tomando um espaço do mercado. Eu acho que ela é uma norma vencedora. E a gente entende que hoje, com essa evolução, quer dizer, essa característica, esse retrato que a gente tem do mercado, fez com que o próprio mercado entendesse que as regras previstas para 400 não eram suficientes e que a gente devia evoluir, sim, em regras específicas para a autorregulação das ofertas também de debêntures 476. O que significou a inclusão das ofertas de debêntures 476 no Código? Então, se a gente for falar hoje das regras gerais de conduta, a gente está falando de toda a parte de principiológica, de diligência, tudo isso está, assim, abarcado para essas ofertas públicas de 476 de debêntures. E acrescentamos aí, na questão de maior transparência de informação e padronização da informação mínima, um documento elaborado que é um sumário de debêntures também para compor esse tipo de oferta. Agora, que a gente até destacou aqui um ponto de atenção, que, assim, nessas ofertas para 476 também, os participantes eles só podem estruturar as ofertas e distribuir junto aos coordenadores, que também fazem parte do Código de Ofertas Públicas, assim como contratar os agentes fiduciários. Os agentes fiduciários também tem que ser, quando o coordenador contratar o agente fiduciário, ele também tem que ser um agente fiduciário que segue também as regras do Código de Autorregulação da ANBIMA. Então, tanto os coordenadores como os agentes fiduciários, tanto para 400 quanto 476, no âmbito das debêntures, eles têm que ser participantes do Código. Deixa eu fazer até um comentário, Érica, que este ponto é um dos monitoramentos da área de supervisão. Eu acho que vale aqui reforçar o ponto de atenção, porque antes da entrada em vigor do Código em junho, era uma prática do mercado, obviamente, né, principalmente nas 476 de debêntures, a liberdade dos coordenadores atuarem com outros participantes que não são aderentes ao Código de Ofertas, e ainda mais a prática, né, do agente fiduciário em participar dessas operações com qualquer coordenador. Né? Então, esse é um ponto de atenção que vale a pena a gente reforçar, porque a partir de junho a gente tem um monitoramento em que a gente verifica se todos os participantes daquela operação, né, 400, 476 ações e debêntures, aqui no caso mais para as debêntures, fazem parte, se todos os participantes são signatários do Código de Ofertas, tá bom? Bem, então aqui, assim, só para deixar bem claro, quando a gente foi olhar as ofertas públicas de debênture 476 vis-à-vis ao código que estava estipulado para 400, tinha algumas regras ali gerais que não tinham sinergia, né, e que não faziam jus a esse tipo de oferta, como exigir regras de governança para as companhias, né, para as companhias emissoras, como tem menos regras de ações. A gente tirou a questão de a seção de operações vinculadas à oferta, e também a exigência de carta conforto para as emissoras. A gente se ateve muito na questão da própria oferta, né, da característica da oferta, da característica do papel. Então, quando a gente for... Por isso que a gente trabalhou nesse sumário de debêntures. O sumário de debêntures, ele traz um pouco de regra, de conteúdo mínimo, de informações mínimas, que se julgou importante para a decisão do investidor. Então, esse sumário de debêntures ele é dividido em alguns blocos. O principal deles são as principais características da operação, onde você detalha ali todos os itens relacionados à operação. Aí você tem a informação da emissão e a característica do valor imobiliário. Na questão da informação da emissão, acho que tem um ponto também que vale destacar, que a gente incluiu aqui, que é a questão da informação da constituição da companhia, para a gente reforçar se a companhia é ou não recém-constituída, né? Que a gente queria, na verdade, entender melhor qual que é o histórico dessa companhia emissora. E se entendeu aqui que a companhia recém-constituída é uma empresa que não tem nenhum balanço de um ano fiscal
publicado, editado, realizado. Então, isso é um destaque que tem que ser feito, sim, no sumário de debêntures, para que seja melhor avaliado pelo próprio investidor. O outro bloco, a hora que você conhece já a informação da emissão, a característica do valor imobiliário, é a destinação de recurso dessa oferta, que também julgamos importante, o mercado julgou importante, trazer isso também para conhecimento do investidor. Na questão de fator de risco, também a gente deixou amplo aqui o fator de risco, aí cabe também ao coordenador da oferta pública julgar aqui os fatores de risco que são importantes para contemplar esse sumário de debêntures na tomada de decisão do investidor. E, por fim, saber se houve dentro para a construção desse sumário de debêntures um parecer legal para a construção desse sumário de debêntures e apontar ou não se tem ou se não tem sumário de debêntures, esse legal opinion, né, esse parecer legal. E a gente fala que isso tudo é informação mínima. Qualquer outra informação adicional que venha ser contemplado dentro desse sumário, é importante destacar aqui que qualquer informação adicional ele vai ser submetido aqui à apreciação da supervisão. Então, vale a pena que essas informações adicionais elas estejam consistentes com todos os outros documentos, seja da emissora, seja qualquer outro documento público, porque se o mercado incluir dentro desse sumário qualquer tipo de informação adicional, estas informações adicionais também vão ser submetidas aqui à apreciação da nossa supervisão. Sobre o conteúdo do sumário de debêntures, algumas dúvidas já chegaram aqui à supervisão e eu acho que vale a pena a gente comentar algumas delas. Uma delas, eu acho que é um pouco do que a Érica comentou, se outras informações sobre a companhia podem ser incluídas neste material, né? Então, como ela comentou, o sumário de debêntures os itens do sumário de debêntures foram amplamente discutidos aqui nas mesas, nos comitês de representação, e o mercado entendeu que essas informações são as informações mínimas necessárias para a informação deste investidor. Outras informações podem ser incluídas? Sim, podem ser incluídas. Mas acho que fica o alerta, né, que a gente percebe muito aqui no nosso dia a dia da supervisão. Normalmente, essas informações que são alocadas nesse documento, elas são as informações mais atualizadas. E não é difícil a gente perceber que essas informações acabam ficando diferentes dos outros documentos da companhia. Ou seja, demonstração financeira, do formulário de referência, que não são escopo de supervisão para esse tipo de oferta. Mas, a partir do momento que elas são alocadas no sumário, elas passam a ser. Então, acho que fica esse alerta. As informações podem, sim, serem incluídas, mas vale a pena uma revisão para notar se elas estão equânimes com os outros documentos da companhia. Então, aqui, fechando aqui a questão do sumário de debêntures, também acho que um outro apontamento que a gente gostaria de fazer aqui é que é diferente do memorando de ações. Vale destacar que tem 3 temas ali que estão contemplados no memorando de ações que o mercado julgou não ser importante, nesse momento, incluir dentro do sumário de debêntures, que seja o relacionamento entre coordenadores e ofertante, apontamento de conflito de interesse, que não seja fatores de risco, e referência ao formulário de referência da emissora. Então, esses 3 tópicos que estão hoje dentro do memorando de ações, hoje não se aplica, não está sendo exigido para o sumário de debêntures. Eu acho que, falando em sumário de debêntures aqui, tudo que motivou e quais são os principais issues trazidos dentro do código, eu acho que a gente perpassou por todos eles. Aqui, o Guilherme comentou um pouco aqui como que a área de supervisão fará a supervisão das ofertas restritas de debêntures. Claro que o volume em número de quantidade de operações aumenta consideravelmente. Então, a gente já discutiu esse tema com a nossa comissão e decidimos fazer uma supervisão baseada em risco, com uma metodologia aprovada já por essa comissão de acompanhamento, em que prevê, na seleção dessas ofertas, principalmente o risco envolvido nessas operações, a participação de emissor e coordenadores do mesmo grupo, por exemplo, e até mesmo o público atingido. Né? A gente sabe que essas operações, muitas delas, às vezes, até por ser restrita, não alcançam um número
já grande de investidores, então o público alcançado será uma das variáveis consideradas para a seleção das operações para análise da supervisão. Outra forma da gente monitorar é que, durante o ano, para essas operações, a comissão pode eleger assuntos, né? Então, por exemplo, ela pode identificar para essas operações, por exemplo, fatores de risco. É um tema importante para todas elas, né? Então, ao invés de você olhar todas as operações, você olha assim todas as operações, mas exclusivamente só a parte de fatores de risco para notar se tem mitigação, se todos os fatores de risco foram elencados. E ainda temos as metodologias episódicas e por denúncia, né? E aqui a gente sabe que tem um viés mais relevante, especialmente com relação à conduta e diligência dos participantes nessas operações, tendo em vista o acesso a investidores de uma forma menos provisionada, né, pela CVM, por ela não ter uma análise prévia, e até mesmo por ser um veículo muito mais eficaz, muito mais rápido de alocação no mercado. Desculpa. Só para a gente ter uma interação aqui com algumas perguntas, só rapidinho. Teve uma primeira pergunta aqui, da Raquel Reis, do ABC Brasil. O sistema SSM pode ser utilizado para recebimento do sumário de debêntures? Foi o que o Guilherme comentou sobre o registro das operações aqui na Anbima. A gente sabe aí a necessidade dessa documentação ser protocolada via eletrônica. Por isso que até o finalzinho de agosto a gente vai lançar um sistema eletrônico de protocolo digital dessa documentação. Então, portanto, as operações 476 também serão protocoladas também por esse sistema de protocolo eletrônico, tá? Terá acesso via SSM. Você que é usuária do SSM, quando você entrar no SSM, haverá um link bem embaixo assim, da página com um link direto para esse sistema. Então, será de fácil acesso, embora não seja dentro do SSM. Bom, e aí, pegando também um gancho, o prazo ele continua o mesmo, né? Então, o protocolo também, sendo digital, ainda seguirá esse prazo. Então, que as ofertas 476, elas têm um prazo de 15 dias contados do comunicado de encerramento, tá, pessoal? Então, importante identificar aqui a diferença. O comunicado de encerramento da 476 é aquela data em que o formulário é entregue à CVM. A partir da data dessa entrega à CVM, passam-se a contar os 15 dias para protocolo dessa documentação aqui na Anbima, reforçando que é um prazo objetivo. A gente pretende educar ainda o mercado durante um prazo, mas lembrando que tem as multas objetivas que vale a pena ficar atento a esse prazo de entrega da documentação. Tá bom? A documentação, a gente não colocou aqui o rol exaustivo da documentação, mas praticamente é toda a documentação utilizada na 476. Ela está prevista lá no artigo 18, no inciso 5, lá do Código de Ofertas, a documentação da 476. E aqui também já vou aproveitar um gancho de uma dúvida que chegou também via o questionário que vocês preencheram durante o período que a gente colocou no ar para formular esse webinar para vocês, é que muitos perguntaram sobre a elaboração de um sumário de debêntures preliminar e definitivo. Né? Uma prática de mercado, a gente não chegou a prever essa possibilidade no código. O que tem acontecido é que os participantes nos encaminham os dois. Tá? Então, todo documento confeccionado e utilizado por vocês nessas operações precisam ser encaminhados. Então, tanto o preliminar quanto o definitivo. Mas a supervisão ela é muito mais focada no preliminar, ou seja, naquele documento em que vocês utilizaram para acesso ao investidor, né? O documento que o investidor utilizou para tomada de decisão. Ok. Então, saindo aí, agora a gente vai falar saindo do DBN 476, vamos falar no outro item também, que foi uma mudança para o Código de Ofertas Públicas, foi a questão de um capítulo específico de securitização. Então, vai lembrar que lá atrás, no Código, a gente tinha capítulo específico para ofertas, basicamente, de CRI. Então, a gente só abrangia CRI, a gente falava fatores de risco, diligência de lastro, tudo isso no âmbito de ofertas de CRI. E as ofertas de CRA,
que eram submetidas à apreciação aqui da nossa supervisão, elas eram avaliadas como uma forma mais, com a sinergia do que estava disposto para o CRI. Então, fazia lá um depara do CRI para as ofertas para o CRA. Então, o mercado entendeu que, para trazer mais segurança, e até hoje a gente tem uma nova norma específica para a CRA, o mercado entendeu que a gente precisaria, na verdade, reorganizar esse capítulo, falar assim de tudo dos títulos de securitização, mas trazer também regras específicas para cada um deles. Regra específica para o título do agronegócio e regra específica para o título de imobiliário. Na questão da estrutura do código como um todo, na verdade, você vai olhar que o capítulo de securitização, ele também segue as características do código como um todo, que é a característica do valor mobiliário. A gente foca muito na característica do laço, que eu vou falar um pouco mais para frente. Se tiver garantia, a gente tem aqui uma informação relevante, assim, que nós julgamos importante, a informação sobre a garantia fidejussória. Quando a gente fala aqui, aí a gente fala da característica da emissão, da estruturação e informação da securitizadora, a gente deixa isso de uma forma apartada. Eu acho que assim não tão relevante quanto a informação da emissora, como tem nos demais capítulos de renda fixa para debênture, como para ações. Aqui a gente tem regras específicas quando a gente está falando da emissão da securitizadora e o fator de risco. Então, assim, a estrutura geral desse capítulo, ela tem essa estrutura. Mas, para a gente detalhar um pouco mais aqui, como é que o mercado entendeu que deveria ser disposto a esse capítulo específico de securitização? Nas regras gerais, isso é para toda e qualquer estrutura de securitização, a gente entendeu que as informações mínimas exigidas e que deveriam sofrer diligência, que deveriam ser disponíveis ao investidor, é toda a característica da emissão. Então, assim, toda a característica do título, do CRI como um todo. O que compõe esse título? Toda a informação do lastro. Então, a diligência do lastro, a informação do lastro, se esse lastro é performado ou não performado, se esse título tem garantia, se não tem garantia, e a informação da emissora. Então, isso é para toda e qualquer oferta pública de securitização CRI-CRA. Depois a gente trouxe, dentro desse capítulo, as regras específicas, quando basicamente a gente está falando de informação do lastro. O lastro de CRA e CRI, eles se diferenciam e a gente trouxe regras específicas. Quando eu estou falando de CRA, a gente trouxe 3 temas importantes aí, até para a identificação melhor desse lastro, que é a comprovação do vínculo com o produtor rural, quer dizer, em que cadeia que toda essa estrutura dessa securitização está composta para que a gente consiga entender a comprovação dessa estrutura com o produtor rural. Se não for dessa forma, se é pela destinação de recurso, então que seja detalhado dentro do material qual a destinação de recurso para que se identifique melhor esse lastro que compõe esse título de CRA. E se for um título de dívida, na verdade, diretamente do produtor rural, que também seja identificado quem é esse produtor rural. Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, a gente até sugere aqui o KNAI para pessoa jurídica, para pessoa física, sua identificação na sua região, ou qualquer outro tipo de identificação que seja feito aí pelo mercado. Já para o lado do CRI, a gente entendeu que as informações específicas para o laço do CRI, elas devem ser muito focadas em questão, hoje até que está disposto na norma, é a questão da performance e o que, na verdade, traduz aquele lastro. Então, quando a gente falou em performance, até a norma vinha muito falando em ABITS, né? Então, hoje a gente já estendeu essa forma de comprovação de performance, seja ABITS, autoconclusão, e isso também a gente acho importante contemplar isso nas documentações das ofertas de securitização. Também identificar se esse lastro representa uma promessa de aquisição, promessa futura de aquisição de ativos de bens imobiliários, né, que seja de incorporação. E se não for isso, essa representatividade de imóveis, que seja, se for um lastro, que seja independente de imóveis, por exemplo, um lastro de dívida, a gente está falando aqui de debêntures, então, assim, que seja, na verdade, destacado que esse lastro depende de um evento futuro do devedor, né? Então, aqui, esse destaque a gente fez basicamente
para quando é representativo de dívida e não representativo, basicamente, de um título que envolve performance, envolve aquisição futura de imóvel. Aí, quando a gente fala depois, destacamos laços de CRI e de CRA, a gente destacou também se esse lastro, característica específica para esse lastro, quando esse lastro for pulverizado e esse lastro for concentrado. Então, quando for o lastro pulverizado, também a gente destacou alguns itens que a gente julga importante, que o mercado julgou importante contemplar também nos materiais de ofertas. Quais foram os critérios de elegibilidade para se identificar o lastro da composição desse título de CRI ou de CRA? Qual foi o processo de originação dessa empresa originadora para compor esse lastro? Informação estatística do devedor. Isso aqui é um item importante também, que todo mundo questiona. O que são as informações estatísticas do devedor? Quando você tem lastro pulverizado, você tem vários títulos que compõem o certificado de imobiliário, certificado de negócio, a gente entendeu que, na verdade, o mercado entende que você precisa ter um maior detalhamento dessa carteira como um todo. Então, essas informações estatísticas de inadimplência, de adimplência, de toda a característica dessa carteira como um todo, a gente pede, acho que prazo até de 36 meses, para que possa compor um pouco e melhor entender, para o investidor melhor entender o que está por trás desse título também. Aí a gente trouxe regras específicas para a pólice de seguro, se esse título também tem como garantir a pólice de seguro, a gente entendeu também que seria importante destacar e trazer informações mínimas da pólice de seguros que compõem essa operação. E para a CRI, especificamente, o LTV e toda a metodologia que traduz esse LTV dentro da operação. E quando se tratar de CRA, que o CRA é permitido revolvência, também os critérios para essa revolvência. Então, essas foram as regras que a gente aqui destacou para quando eu tiver dentro de um CRI ou CRA pulverizado, de laço pulverizado. Para laço concentrado, o mercado entendeu que a gente deveria dar mais luz e mais foco de quem é esse devedor, quem está por trás desse laço concentrado, entendendo esse laço concentrado aqui, que tem mais de 20%, representa mais de 20% da composição da dívida, né? Então, para dar o foco e a luz para o laço concentrado, toda a informação qualitativa do devedor, que está composto lá, dentro do código, os seus indicadores financeiros e carta de conforto. Vale lembrar que, quando a gente está falando aqui da necessidade de carta de conforto para os indicadores, seja para as suas DFs e para os índices financeiros lá previstos para esse laço concentrado, ele é exigido e, caso não seja... caso a operação não contemple essa carta de conforto, assim como existe para debêntures, ele deve ser destacado como um fator de risco no âmbito da oferta pública de securitização, seja ela de CRI ou de CRA. O que, na verdade, quando a gente falou em securitização, como eu falei aqui, o que não se aplica, o que não se dá luz aqui é basicamente a carta de conforto da emissora, porque a emissora a gente está falando de securitizadora, e a atividade da emissora, que a gente está falando de emissora securitizadora, que a securitizadora entende como um meio, né, da operação. E o que a gente pede, basicamente, da securitizadora? É ter um histórico, para que o investidor conheça o histórico, conheça, na verdade, qual é o tamanho dessa securitizadora, aí a indicação dela no formulário de referência, né, a questão dos impactos fiscais, trabalhistas, que possam vir a afetar essa estrutura de securitização. No caso, eu acho que vale a pena até a gente repassar e relembrar que quando o código foi alterado para o CRI e agora para o CRA, uma prática da área de supervisão foi o envio de muitas cartas de orientação, né? E a gente reforça aqui o nosso compromisso também com essa prática, agora com essas alterações para o CRA, porque a nossa intenção, na verdade, é agregar, né, acho que um valor aí a essa indústria e a título do que é informado no prospecto para essas operações, e o que a gente percebe que, às vezes, as informações estão em alguns documentos da emissão, mas não estão de uma forma concentrada ou de fácil visualização no prospecto. O que a gente tentou com as regras do código foi trazer um pouco essa facilidade para o investidor em ter as informações, principalmente do lastro, né, que é
onde está o risco, de fato, da operação, de uma forma de fácil visualização e que ele não precise buscar em diversos documentos da operação ou da securitização a informação necessária. Então, praticamente, muito do nosso papel de supervisão nos últimos anos para essas operações foi a título de orientar o mercado para melhorar a inclusão dessas informações no prospecto, tá? Muitas vezes não que essas informações não estivessem em algum lugar da documentação. Agora, só para encerrar também a questão do capítulo específico de securitização, vale lembrar que também teve uma novidade nesse código, que a gente incluiu aqui uma exigência para os coordenadores de ofertas públicas aplicar um questionário de diligência na contratação das securitizadoras que vão ser, na verdade, as próprias emissoras desses títulos. A gente entendeu, a gente hoje não acompanha o trabalho, quer dizer, o desenrolar dos títulos aqui no âmbito da securitização por parte das securitizadoras, mas entendemos que, no âmbito da oferta, do inicial da oferta, cabe ao coordenador, sim, entender melhor e melhorar o padrão de qualidade dos títulos de securitização, entendendo melhor qual a estrutura que essa securitizadora, qual a segurança que a securitizadora dá para compor a estrutura que o coordenador está trabalhando. Então, a gente colocou isso, foi uma novidade, trabalhamos isso junto o próprio mercado, junto às securitizadoras, e definimos aqui um questionário que ele deve ser aplicado pelo coordenador de forma anual, quer dizer, não é a cada operação, é de forma anual, ele já conhece, já entende como a securitizadora trabalha, se ele sentir necessidade, ele pode aplicar esse questionário em prazo inferior a esse anual. Então, o que está por trás desse questionário? O questionário é entender melhor como é que está a securitizadora, ela está estruturada, tanto na parte de operacional, como na parte de recursos humanos, como é que é em termos de tecnologia, como é que está organizada essa securitizadora para que ela faça jus a todo o processo do andamento no âmbito aí do título de securitização. E a gente fala que isso também é uma informação mínima, né, que o mercado entendeu que essas informações aí cadastrais, receitas, recursos humanos, estão dispostas aí no slide, essas informações mínimas, mas que vale a cada coordenador, se julgar importante, também inclui informações adicionais que fique a critério de cada um. Então, isso aí contempla aquele documento que eu falei, regras e procedimentos. Se vocês quiserem encontrar, o questionário de diligência de securitizadoras está lá. E aí, reforçando algumas regras bem específicas aqui para a securitização, as ofertas de CRI e CRA 400, então, elas têm o prazo para serem registradas aqui na Ambima para análise, né, da documentação em até 15 dias contados da data de encerramento. Então, todas as ofertas 400, elas são registradas na Ambima para fins de análise da supervisão. E aqui a gente também trouxe um lembrete sobre as ofertas de CRI na base de dados. Então, as informações para a base de dados da Ambima, hoje, elas são necessárias somente para as ofertas de CRI, e aí contempla as ofertas 400 e 476. Aí, aqui no slide, como esse material vai ficar disponível para vocês no nosso portal, a gente colocou aqui uma tabelinha, porque esse tipo de obrigação gera bastante dúvida. Então, a gente colocou ali as obrigações, tanto para o CRI, tanto para o CRA, no tipo de distribuição, se ela é 400 ou 476, e se essa operação precisa ser registrada na Ambima para fins de análise ou registrada na Ambima para base de dados, né? Então, ali a gente tem a obrigação, acho que com essa tabelinha a gente tira toda a dúvida aí do mercado, vocês podem consultar a qualquer momento. Acho que terminamos aqui a questão do capítulo de securitização. Agora a gente vai entrar também na questão do capítulo aí do agente fiduciário, que agora é agente fiduciário e agente de notas. Eu acho que isso também trouxe uma mudança do mercado. Eu acho que, sim, esse Código de Ofertas Públicas ele tratava basicamente das instituições participantes aí no âmbito
da estruturação e coordenação de renda fixa, renda variável. Em 2014, a gente trouxe um prestador de serviço importante para o mercado de renda fixa, que é o agente fiduciário, mas iniciamos com o agente fiduciário focado nas emissões de debêntures, 400. E acho que em 2014 a gente começou, que nós tivemos um processo aí evolutivo, e até a norma, a CVM também ampliou também um pouco mais o que seria regras para a atividade desse prestador de serviço, e, em paralelo, a gente também já vinha trabalhando em ampliação da atuação do agente fiduciário. Porque assim, a gente entende que o agente fiduciário, todas as regras específicas no âmbito da 400, elas se valem também para as ofertas de 476. Então, assim, a gente não viu muita... A gente começou com 400 debêntures, a gente viu que ali que a gente poderia, na verdade, e seria importante expandir isso também para outros tipos de ofertas, também para as 476. Além disso, não só para debênture, a gente entendeu que isso deveria também traduzir isso para outros tipos de ativo também. E no âmbito também até das discussões com a CVM, no âmbito do agente fiduciário, o agente de nota, que é um agente importante também para o mercado, a gente nota de curto prazo, a gente entendeu também que, para ele, também seria válido, o mercado entendeu, seria válido também constituir regras específicas a título de supervisão aqui, para que a gente também melhorasse os padrões de qualidade e de informações para as ofertas, aí seja de debêntures, seja de notas promissórias. Então, só para a gente lembrar, então, aqui, abrangente, até junho de 2019, o capítulo de agente fiduciário de G9 estava focado em debêntures 400. Agora, a gente está falando que a supervisão aqui na atividade de agente fiduciário, ele vai contemplar as ofertas de debêntures 400, 476, as ofertas de CRI e CRA 400, 476, as ofertas de notas promissórias de curto e de longo prazo. Então, assim, hoje, esse capítulo de agente fiduciário, quando a gente está falando de atividade, a atividade expande a todo esse tipo a todas as ofertas públicas incluídas dentro do capítulo aí da agente fiduciário, né? A forma de atuação. A forma de atuação, quando a gente ampliou o escopo, eu acho que a gente teve um esforço aqui de trazer as exigências que tinham para debêntures para todo e qualquer tipo de ativo e de documento. Então, assim, quando a gente focava das exigências de documento de debêntures, a gente teve que expandir isso, quais eram as informações necessárias também para outros tipos, para um termo de securitização, para uma nota promissória. Então, isso aqui, todo esse trabalho foi feito no sentido de adaptação e revisão desse processo. Então, a gente vai ver ali, a partir de junho de 2019, nessa coluna, então, toda a estrutura, na verdade, que já era exigida, ela continua sendo exigida também agora para o agente fiduciário. Verificação de documentos de emissão na verdade, não só de debêntures, mas para todo e qualquer título que está abrangido pelo Código. Acompanhamento da atividade até o vencimento dos valores mobiliários, quer dizer, antes era para debêntures, ele tem que acompanhar o CRI, CRA, e ele também tem que acompanhar até o final da vida do papel. E daí a gente trabalhou muito em questão de transparência. O mercado entendeu que o agente fiduciário é um agente importante na vida do papel, é ele que faz esse acompanhamento, então ele deveria também dar mais disclosure dessas informações no âmbito da vida do papel. Então, não só informações que estejam disponíveis no site, como também para envio à Ambima, que a Ambima tem todos os sistemas aqui, a estatística, a gente tem o Ambima Data aqui, que, na verdade, contempla as informações das debêntures. Hoje lá vão ter todas as informações adicionais que o agente fiduciário vai contemplar, como o contrato de garantia, as escrituras de debêntures, todos os demais documentos que compõem a operação. Então, o que deve ser incluído no documento da emissão do agente fiduciário, também do agente de nota. Você vai ver que, assim, para o agente fiduciário de nota, em termos de exigências mínimas, elas são muito parecidas. O que, na verdade, diferencia muito é a característica do ativo. Então, todo e qualquer documento ele tem que ter a informação do nome do agente, né? Agora é só o nome do agente, seja agente fiduciário, agente de nota. Toda a metodologia da verificação das garantias que estão dispostas, não só a
o documento da garantia, mas como seriam verificados o processo do acompanhamento dessa garantia. Então, a gente trabalhou no documento e no como, assim como na questão do acompanhamento dos covenants, dos indicadores financeiros. Então, todo documento que deve contemplar dentro do documento e como o agente fiduciário deve acompanhar essas exigências durante a vida do papel. E aí a gente também colocou uma obrigação da emissora fornecer a declaração também da validade de tudo aquilo que está disposto nos documentos. Então, a gente fecha esse ciclo desse documento, o que deve contemplar, quais as exigências da emissora, como a fiduciária de notas vão acompanhar essas exigências e, por fim, a própria emissora atestando a veracidade dessas informações. Aqui eu acho que vale a pena reforçar o papel da supervisão, porque com a inclusão do agente fiduciário e do agente de notas no código, essas atividades mudaram consideravelmente o papel da supervisão no âmbito de uma oferta pública. Antes, quando a gente falava da supervisão da atividade de coordenação no âmbito dessas ofertas, nós estávamos atrelados somente à fotografia da operação no momento em que ela era emitida, né? Então, com a inclusão da atividade de agente fiduciário, a supervisão ganhou uma área de supervisão bastante nova, né, em que a gente até separa essa atividade do agente fiduciário em praticamente 3 pilares, né? Então, no momento em que a instituição ela adere ao código por prestar atividade, ela passa por uma verificação de estrutura. Então, a gente verifica, na verdade, a estrutura desse agente fiduciário. A gente está falando de estrutura física, de fato, segregação das áreas, lógica e física. A gente está falando de guarda de documentos, plano de contingência. Então, toda a estrutura para esse agente fiduciário. Um segundo pilar considerado pela supervisão é, de fato, no momento da operação. Então, toda aquela informação que é dada nos documentos da oferta, então a informação sobre agente fiduciário e principalmente esses detalhamentos de critérios de acompanhamento de covenants, obrigações do agente fiduciário no momento dessa emissão. E eu acho que o mais importante é o terceiro pilar, que é o acompanhamento desse papel durante a vida dele, que até então a área de supervisão não tinha esse escopo, né? Esse escopo foi introduzido a partir da inclusão dos agentes fiduciários, e que a gente acompanha até o vencimento dessas obrigações. Então, a gente passou a ter uma outra esfera de atuação e que tanto comissão e conselho reforçaram a importância desse acompanhamento e até mesmo do papel do agente fiduciário nessas atividades em que eles têm obrigação e acompanham junto conosco. Pessoal, tenho aqui mais 2 perguntas para a gente dar uma dinâmica aqui. A primeira delas é do Matheus Finocchio, da PwC. Ficamos com uma dúvida. Será necessário a inclusão de um fator de risco nos casos de ofertas de debênture CVM 476 de que não houve emissão de carta conforto, bem como nas operações de securitização? Na verdade, a regra ela é a mesma para todas as operações. Então, de debênture, de securitização, para 476. A carta de conforto ela está prevista, né? Mas se você não obtiver essa declaração, você coloca a informação na documentação. Não é necessário a inclusão de um fator de risco, tá? Há uma confusão, de fato, sobre a questão do fator de risco, porque eu acho que no Código de 2015 a obrigação era, de fato, no fator de risco. Isso foi revisto, tá? Não é mais necessário ser dentro de um fator de risco. Pode estar a informação só na documentação. Carta de conforto na 476, na verdade, a gente está focando muito a estrutura da operação, né? A gente não está falando da questão da emissora, então, por isso, não exigência da carta de conforto. E nas operações de securitização, a gente não está falando de carta de conforto da emissora. A gente fala de carta de conforto quando a gente fala de lastro pulverizado, lastro concentrado, onde a gente está dando luz a quem é o devedor. A gente faz, sim, exigência de carta de conforto das DFs e dos indicadores financeiros exigidos no Código. Mas também, se não for obtido, isso também tem que ser
destacado nos documentos da oferta que não foi obtido. Então, assim, para 476 de debêntures, a gente não exige. Para a questão de securitização, não da emissora, e sim quando o lastro for concentrado, mas se não for, isso também tem que ser destacado no documento. Bom, aproveitando que eu interrompi, tem mais uma pergunta aqui da Melina Tseng, da Fortsec. Irá ser disponibilizado algum sistema próprio da Anbima para que as securitizadoras disponibilizem o questionário para todos os coordenadores participantes do código? Assim, não, acho que, assim, sendo bem claro, assim, essa é uma obrigação dos próprios coordenadores junto às securitizadoras. Então, assim, a gente vai disponibilizar um modelo, cada instituição vai poder utilizar esse modelo, como eu falei aqui, ele pode incluir outras informações que julguem necessários, e cabe a cada coordenador fazer a sua diligência direta à securitizadora. Então, assim, a gente não está prevendo hoje nenhum tipo de sistema que faça esse processo, né? Então, mas o modelo ele é disponibilizado no nosso portal de uma forma simples, né, para qualquer instituição utilizar esse modelo. Então, só por fim aqui, para a gente terminar a questão técnica, que é a questão técnica, você também surge muita dúvida, que a gente coloca lá que os coordenadores de ofertas públicas, no âmbito da 400, da 476, eles só podem trabalhar com outros coordenadores também, que são aderentes ao código, né? E que contratar agente fiduciário também que seja aderente ao código. Porém, quando a gente está falando de ofertas públicas de 476 CRI-CRA e de nota promissória, essa exigência não acontece para agente fiduciário, porque, assim, como a gente hoje não abrange no código regras específicas para a oferta pública de CRI-CRA 476 e nem de nota promissória, então não existe essa previsibilidade também, que o agente fiduciário também só seja contratado por coordenadores também que aderentes ao código, né? Então, acho que isso é uma dúvida também que surge no mercado, que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês. Eu acho que, assim, se a gente for falar do que mudou hoje do código, que está no ar desde junho, acho que são esses os destaques que a gente gostaria de trazer e dividir com vocês. Acho que estamos abertos também às dúvidas aqui. Se tiver alguma outra pergunta, eu, Priscila, Guilherme, estamos aqui à disposição. E eu acho que do lado técnico das mudanças foram essas, mas a Priscila também vai trazer algumas informações aqui que eu acho válidas, que, na verdade, também são alguns que foram apontados vocês também como de interesse para esclarecer melhor hoje no âmbito da oferta. Nós disponibilizamos um questionário sobre o webinar para colher, né, de vocês quais eram as principais dúvidas. E, para nossa surpresa, não chegaram só dúvidas sobre as mudanças do código, ainda chegaram dúvidas sobre o que não é novo no código. Então, a gente aproveitou, na verdade, o espaço para colocar aqui alguns assuntos que nós percebemos que eram de interesse do público, tá? O que apareceu bastante no questionário foi a questão de utilização do selo Anbima. Desde o dia 2 de janeiro deste ano, os códigos foram alterados, né? A primeira alteração de forma é que todas as regras sobre selos foram excluídas dos códigos de segmentos, né? Então, de todos os nossos códigos, deixaram de contemplar o detalhamento sobre a utilização do selo e criamos normas de regras e procedimentos sobre a utilização do selo. Então, vocês encontram no site também, no nosso portal, essa nova regra, que, na verdade, detalha para todos os códigos como os selos devem ser utilizados. Para o Código de Ofertas Públicas, foi criado 3 selos, que, então, é o selo de coordenação, né? Então, que é esse selo que está aí no slide para vocês, que é esse laranjinha, que é o de ofertas públicas, e ele é obrigatório nos documentos da oferta pública, anúncio de início, encerramento, aviso ao mercado, comunicado ao mercado, no edital da OPA, nas lâminas de notas promissórias, no memorando de ações, no sumário de debêntures, em qualquer material publicitário e no prospecto, que já eram os documentos que vocês colocavam aquele selo anterior da Anbima. A novidade é a utilização do selo Anbima para a atividade de agente fiduciário
ou de agente de notas. Então, toda a documentação hoje, ela prevê aquele selo laranja, que é o de coordenação de ofertas públicas, e nos casos em que há contratação, né, do agente fiduciário, há o selo do agente fiduciário ou, no caso, do agente de notas. Esses selos, eles são disponibilizados através do SSM, ou seja, apenas nossas instituições participantes deste código podem acessar e ter acesso a esse selo, tá bom? E outra questão que a regra não é nada nova, mas recebemos muitas dúvidas sobre ela, é sobre a cessão de operações vinculadas à oferta, principalmente quando há, nas ofertas 400, um pagamento de dívidas contraídas junto aos coordenadores participantes daquela operação, tá? Então, o que a regra fala, e eu acho que ela é até bastante simples, né? Se a gente utilizar o conceito, em linhas gerais aqui, né, nas discussões, é disclosure, né? A gente está falando de dê a informação. Então, se na seção de destinação de recursos aparece ali que a emissora utilizará aqueles recursos para pagar alguma dívida, basta usar uma referência cruzada ali para a seção de operações vinculadas à oferta. Se aquela dívida for com algum dos coordenadores, descrever essa dívida, né? Então, o código prevê item a item que precisa prever. Então, quantia total, prazo, taxa de juros do indexador, a segregação das dívidas por coordenação. Precisa ter ali o entendimento do próprio coordenador se há ou não conflito de interesse por conta desse pagamento, né? E indicar ali por referência cruzada, onde você tem mais informações na seção ou de relacionamento ou destinação de recursos, né? É uma seção prevista no nosso código para concentrar, na verdade, as informações sobre esse pagamento, pré-pagamento, quando tem esse tipo de relação entre a emissora e o coordenador. Tá? Essas duas dúvidas, e mais uma que apareceu também nos nossos questionários, é a última, que ainda é sobre as ofertas restritas de ações, né? Chegou uma dúvida aqui perguntando se o memorando de ações foi alterado nesse código. Não, ele é o mesmo modelo, né? Não tivemos nada no capítulo de renda variável, acho que é bom deixar bem claro. Não foi nada alterado, mas para toda operação 476 de ações, é aquela construção que a Érica falou sobre o código. Precisa, sim, olhar todas as regras de conduta, né, do corpo do código, olhar o anexo de renda variável, que prevê ali a oferta de ações 476 e a previsão do memorando de ações, no modelo disponibilizado pela Anbima. E uma dúvida que sempre chega é, eu preciso contratar um coordenador adicional naquela regra do código também para as 476? Sim. E aí é sempre importante ressaltar o conceito. O conceito sempre que houver um possível conflito na atuação do coordenador naquela operação, ou seja, vai receber destinação dos recursos, receberá a destinação dos recursos, ou ainda tem participação relevante acionária naquela companhia, entende-se que ali pode haver, né, um potencial conflito e que aí vale a pena convidar um outro coordenador isento para compartilhar a coordenação daquela operação. Então, sim, nas ofertas 476 de ações também há a previsão de contratação de coordenador adicional naquelas condições previstas no código. Mas nada foi alterado nessa revisão do código, tá? Para a parte de renda variável, são dúvidas que chegaram, né, pelo questionário, mas nada foi alterado nessa última revisão. E aqui eu acho que até reforçando um pouco da pergunta que chegou, nessas ofertas, o que não se aplica, que a 476 há operações vinculadas à oferta, entenderam que nessas operações não há necessidade de ter uma seção específica, né, sobre isso, e a questão da obtenção da carta de conforto, que foi exatamente uma das dúvidas que chegou aqui, que não se aplica para essas operações. Acho que
que nós passamos aqui. Temos algumas Temos dúvidas aqui. dúvidas. Acho que antes até de passar aqui para as últimas perguntas, reforçando aquele ponto que a Erika trouxe, né? Então é muito importante que as instituições, quando forem fazer as operações, verifiquem se os parceiros de fato estão no código, né? Acho que é um ponto que a gente recentemente se deparou com uma situação, então quer dizer, é muito importante olhar no site da Ambima, se tem uma dúvida, entre em contato com a gente, seja com a supervisão, ou mesmo com a representação, para tirar dúvida, se isso não é participante, que a gente dá essa informação para que cumpra exatamente como está previsto no código, tá? Acho que na verdade aqui é uma pergunta mais tranquila, né? Então, do Lucas, da H-Concor, material do webinar será disponibilizado, acho que a Priscila já antecipou, né? Que sim, né? A gente vai disponibilizar no nosso site e também no MAP. O nosso portal, o nosso site, fica com essa apresentação tanto do vídeo desse webinar quanto do PPT, né? Fica disponível para vocês. E também quem tem acesso ali ao nosso SSM, tem uma parte ali de cursos e publicações, que é o nosso MAP, que também fica ali disponível para vocês acessarem. Ótimo, isso em linha com a pergunta da Isabel Santiago do BTG, né? É possível fazer download da apresentação? Acho que está respondido. E acho que aqui a última pergunta, Luiz Giorgetto, da Easy Invest, com relação aos selos de ofertas públicas. Para ofertas públicas de fundo imobiliário, os selos seriam de autorregulação? Para fundo imobiliário, não utiliza-se o selo de ofertas públicas? Exato, essa pertinente a dúvida. Pegar aqui um gancho no começo do PPT, quando a Erika falou o que é escopo do Código de Ofertas e o que não é escopo do Código de Ofertas, né? Toda oferta pública de cotas de fundos, ela é prevista no nosso Código de Administração de Recursos de Terceiros, tá? Então, não se aplica o Código de Ofertas e, portanto, não se aplica os selos de ofertas públicas, né? Você pode utilizar os selos previstos lá no Código de Administração de Recursos de Terceiros, que lá sim você também tem a revisão do selo, foi feita exatamente para contemplar as atividades dos códigos, né? Então, administração de recursos de terceiros, gestão de fundos, são todos códigos, selos específicos, que também são obtidos lá no SSM para quem for aderente a esse código, e para essas operações de fundo imobiliário, FDIC, FIP, o selo utilizado é o previsto lá no Código de Administração de Recursos de Terceiros. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Laércio Ramos, da Fran Capital. Com esta revisão do Código de Ofertas Públicas, será aplicada algum nível de exigência ao estruturador quando ele não é coordenador líder? O código já há bastante tempo, alguns anos, ele prevê a obrigatoriedade da observância do código para todos os coordenadores, tá? Então, a gente não, né, diferente da CVM, em que o papel do líder a responsabilidade, né, para a CVM é toda do coordenador líder, que é diferente aqui no nosso código de ofertas, tá? Há uma solidariedade de observância de todas as regras do código a todos os coordenadores, exceção feita a uma única regra, que é a seção de relacionamento, que aí cada coordenador é responsável pela sua informação prestada no âmbito daquela operação, mas é a única exceção. Todo o código precisa ser observado por todos os coordenadores. Bom, pessoal, acho que é isso. Não temos nenhuma outra pergunta aqui. Deixa eu só confirmar a última atualização. Acho que é isso. Então, pessoal, queria, de novo, agradecer a disponibilidade de todos vocês, agradecer essa parceria da representação com a supervisão. Acho que é muito importante aí mostrar cada vez mais unidos aqui internamente nessa questão da autorregulação. Queria, de novo, parabenizar a Erika e a Priscila pelo trabalho aqui desse webinar e passar a última palavra para as duas. Obrigado e bom dia. Então, eu também quero agradecer aí, obrigada, Guilherme, obrigada, Priscila, obrigada a vocês. Eu acho que assim, a ideia aqui, espero que tenha sido benéfica para vocês, esclarecendo as dúvidas. Eu acho que o código já está no ar, quer dizer, é um código que demandou aí mais de um ano de trabalho e que refletiu agora nessas regras. E eu acho que o código ainda é um ser vivo, a gente está sempre trabalhando em melhorias, que é o próprio mercado trabalhando em melhorias desse processo. A gente sabe que a CVM
está trabalhando numa revisão das regras das normas das ofertas públicas. Isso também provavelmente vai gerar, na verdade, uma revisão nova desse código. Então, esse código é um código que a gente está sempre querendo elevar os padrões de qualidade das ofertas públicas. Então, ele está sempre em processo de revisão constante. Então, agradeço aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradeço também a participação de todos. Me coloco à disposição para as outras dúvidas que forem surgir na revisão desse material, no momento da elaboração das ofertas públicas. A área de supervisão agora tem um papel ainda mais importante de estar próximo de vocês para diminuir essas dúvidas e trabalhar junto para a gente cumprir aí o código de ofertas públicas. Reforçar o canal da pesquisa de avaliação. É muito importante se vocês puderem responder. Ali tem um espaço também para que vocês possam incluir novos assuntos ou outros webinários que vocês gostariam que a área de supervisão, a área de representação fizesse. E reforço também a questão que o Guilherme colocou sobre a história do convênio, né, sobre como que a gente pode aí melhorar a aderência de alguns produtos ao convênio, de forma a facilitar aí ao mercado a utilização dessas operações via convênio. Agradeço a participação de todos. Bom dia para todos.